Você falou da carbonara e é interessante, porque a gente vem de um lugar, né, onde carbonara era tudo com creme de leite. Eu já vi carbonara com ervilha, presunto, Sim. cubinhos O de americano faz muito. O presunto, americano faz né? muito. Aí a gente vai para um lugar, vem para um lugar onde o carbonara é uma coisa super rígida que não pode nem bacon é o guanciale, enfim, todo esse contexto. E aí, esses dias você comentou comigo sobre não existe um carbonara Sim, em sim, algum momento regional sim, ou sim. do tempo que tem o creme de leite. Recente. E aí eu acho que eu queria trazer isso para cá, porque às vezes as pessoas ficam com brigas muito calorosas Sim. sobre o creme de leite na verdade isso existe em um lugar. Esses dias, 6 meses atrás, eu vi um chefe sendo massacrado, coitado. Cancelado, né? Como não fala Hoje hoje, né? disso, como se diz. E chefe de rede Hilton, tá? De rede Hilton, fazendo carbonara com creme de leite. E, assim, diversos outros chefes. Assim, engraçado, né? Chefes que nunca foram na Itália, não viram a cultura, falando, condenando, né? Um absurdo. Carbonara não é feito de creme de leite, não é carbonara. Pois é. Vamos, então, trazer esse contexto. A massa italiana, na minha opinião, ela é dividida em dois grandes antes de Cristo e depois de Cristo. Vamos falar. Ele, para mim, é dividido entre antes da proteína e depois da proteína, e antes do tomate e depois do tomate. Então, antes da proteína, vem antes do tomate. O tomate mesmo foi presenteado pelos americanos. O italiano não conhecia nenhum tomate. A palavra pomodoro quer dizer maçã de ouro. Pomodoro, né? Então, assim, quem trouxe os espanhóis, inclusive, né? Os espanhóis, nas suas cruzadas da vida, ganharam de presentes americanos. E ali, 1500 e... Depois a gente vai procurar, mas se não me engano, 1548. Teve o primeiro plantio no Jardim de Pisa. Presente dos espanhóis, inclusive. Do tomate. Um italiano, cara, não sabia que era tomate. Então, ponto 1. Antes do tomate, depois do tomate. E mesmo assim, só depois de 200 anos que o italiano foi ver aquele fruto ali e falou assim, opa, é que se come. Que ele foi ficando, veio amarelo, né, veio ficando vermelho, e depois de 200 anos que ele entrou ainda na culinária. Nós estamos falando em 1649, mas, 99, 98. Nesse mesmo período, o que existia eram as derivações de cacio e pepe, de massa fresca feita com queijos. Não tinha proteína na massa. Então, nós estamos falando que cacio e pepe, que é um prato hoje que, poxa, é respeitadíssimo e muito difícil de fazer. Ao contrário, todo mundo fala é uma massa de 2 ingredientes, mas se você não tiver habilidade de fazer a manteigatura ali, o amido certo, na hora certa, o queijo espolverado, você erra no cacio e pepe. Aí tem vertentes, né? Tostar o pepe ou não, mas estamos falando de 2 ingredientes. Então, o que se conhecia antigamente? Leite, queijo e alguma coisa de carboidrato, a farinha, que era sempre bem vista, o nhodo, que é o nhoque. Era uma junção disso. Então, proteína na massa foi uma coisa muito recente em relação a expor desse período. Então, terminamos antes do tomate, depois do tomate, antes da proteína, depois da proteína. A carbonara é a última massa assinada. Se a gente for parar para pensar, a carbonara nasceu na Segunda Guerra Mundial. E a primeira palavra, carbonara, como eu falei, foi o New York Times que publicou. E aí, vamos lá. Então, vamos entender. A carbonara já tinha proteína. Mas a gricia já tinha proteína antes. A gricia, o que é a gricia? A gricia é a pecorina, é a bochecha do porco, com macarrão, água de cozimento, pimenta do reino e pecorino. É a gricia. A matriciana, o que é? A mesma coisa com molho de tomate. Então, existe na região da Lazio, pasta em bianco, gricia, pasta rossa, a matriciana, de Amatrite, região próximo da Lazio. E a carbonara também, próximo ali, foi dada sua origem, de acordo com uma das histórias. Tá? Existem algumas, mas é a que eu acredito. A que eu pesquiso é aquela que eu acho que faz mais sentido. Perdão. Carbonara. O que tem a ver com bochecha de porco? O que tem a ver com barriga? O que tem a ver com queijo? O que tem a ver com massa? Palavra nada em italiano. Carbono é carvão em italiano. Então, la carbonara, vem de um carbonaio, que é um carvoeiro, que nas redondezas de Roma, a libertação de Roma pelos americanos. Os americanos salvaram a Itália 2 vezes, né? Ainda salvam, né? Até hoje. Então, o que o americano come no café da manhã? Ovos, bacon. Ovos e bacon. E você, com um camponês ali, que é um carbonaio, carboeiro, com uma cozinha pobre italiana, onde o parmesão é caríssimo, e onde a pécora te dá o pecorino,
que é barato, camponês. Então, o pecorino tem essa muita influência por relação de custos. É um queijo estadionato, é um queijo curado, mas de pécora. Então, nós estamos falando de queijo de cabra. E pecorino caríssimo, parmesão caríssimo. Então, imagina uma junção de uma massa que você come sem proteína, por ser pobre, tá? Com uma junção de bacon e ovo. Então, por muito tempo, a origem da carbonara é pancetta, não é guanciale. É a barriga com o pecorino. E até então vem introduzido o parmesão nessa história. Então, falando um pouco desse avanço, a Itália, no final dos anos 70, início dos 80, teve uma influência muito forte pelo creme de leite. O creme de leite é um conservante, né? O estrogonofe era um peixe conservado na nata. Então, esse creme de leite é versátil, cara. Te dá cremosidade, né? Então, a gente tem aí penne alla vodka, nessa época, que é a penne com creme de leite. Poucas massas italianas vão creme de leite. Mas o penne alla vodka é clássico. É dessa época. O filetto al pepe verde, que é o filé que é flambado no conhaque, com 3 pimentas, a pimenta verde fresquinha. Você joga o creme de leite e aproveita e faz os franceses chamam de poivre. Exatamente. Então, essa tendência do creme de leite, ela foi explosiva, né, na Europa. Só que ela foi muito explosiva, muito mais na França do que na Itália. Mas a Itália absorveu isso. E quem que vem ficar nessa história? A carbonara. Por quê? Aí nós estamos falando que nesse período era o glamour das viagens, os Boeing 747, né, a rainha do ar, tinha a Panam, né, naquela época ali, esplendiosa, tinha aquele banquete, né? E como é que nós vamos servir uma massa para buffet, para catering, para navio, para avião, que ela pudesse ser versátil? Cara, deixando ela úmida, como até hoje é. E eu não vejo um erro de um cara fazer uma carbonara num buffet para 1.000 pessoas, se tiver que ela fica cremosa, é muito melhor do que ela ficar seca, do que ela soltar o ovo. Então, existiu sim essa época muito forte. E aí, a carbonara se torna hollywoodiana, porque o turismo americano invade Roma. E invade Roma procurando história, procurando quem fez, quem não fez. Aí tem um filho do José, que nasceu lá perto do Carbonaio, que é primo dele. Aí tem uns 10 mentirosos que falam que é primo dele também. E abrem cantinas no centro de Roma, mas existem 2 que talvez sejam aqueles mais próximos, e ainda estejam até vivos de família. Mas aí a evolução da bochecha do porco, eu acho, que veio também da influência da matriciana, do guanciale, daquela propriedade de juntar na carbonara, e hoje a carbonara ela é feita com guanciale, pecorino e parmesão. É um blend dos 2, tá?